Assim como os movimentos retilíneos, o movimento circular é de grande importância para a cinemática, na verdade para a mecânica em si, para a física, né? A diferença é que o movimento retilíneo, como o próprio nome já diz, ele é em linha reta. O movimento circular ele vai ter, né, a sua trajetória circular, com uma série de repetições. Outra importância do movimento circular é que as grandezas estudadas aqui a gente vai aplicar a lei ondulatória. Então não perca essa aula. Vamos lá, roda a vinheta. Fala galera, vamos lá mais uma vez. Hoje, o último vídeo, né? O último vídeo da nossa série, do nosso bloco de cinemática, tá? Espero que você esteja gostando dessas aulas que eu estou postando quase que diariamente, não é isso? Se você estiver gostando, não esqueça de dar seu joinha, compartilhe com seus amigos, tá? Se essas informações, né, estão no seu agrado, compartilhe aí, galera. Vamos ajudar o nosso canal aí nesse projeto. Bom, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre movimento circular, né? Dei meio que uma introdução aí, espero que tenha ficado legal. Gente, movimento circular vai ser um movimento que pode ser uniforme e uniformemente variado, certo? Assim como os retilíneos, não é isso? Aqui a gente vai dar um enfoque bem maior no movimento circular uniforme, no MCU, exatamente porque é o que cai em 99,9% das questões, ok? Então vamos começar aí, gente, na tela. Bom, movimento circular, primeira grandeza estudada, as primeiras grandezas, né, vão ser frequência e período. Aqui na nossa aula de hoje a gente vai estudar em duplas, beleza? As duplas de grandeza. Grandezas que são com os conceitos muito similares, ou grandezas que vão aparecer de forma unida, vamos dizer assim, né, nas questões. Por isso, eu creio que seja um método bem legal da gente estar aprendendo isso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, a aula de hoje, gente, vai ser um pouquinho mais longa, beleza? Muito bem. Então, frequência e período. Vamos, jogo rápido, frequência. Anote aí, ó. Número de repetições em um intervalo de tempo. Frequência, número de repetições em um intervalo de tempo. Para não ficar um vídeo muito longo, eu não vou escrever, eu vou ditando e você vai escrevendo. Então, repetindo, frequência, número de repetições em um intervalo de tempo. E período é o tempo em que o objeto demora para dar uma volta completa ou para completar um ciclo. A frequência, gente, vai ter uma unidade própria, né? Que vai ser o Hertz, representado pelo Hz. E o período, gente, é tempo, né? Logo, a sua unidade vai ser o segundo. Lembrando que tudo isso não é SI. Então, professor, número de repetições, o que se repete? Bom, vamos imaginar que um objeto, certo? Um objeto, e esse objeto ele vai estar circulando, ele vai estar em movimento. Vai possuir uma velocidade, essa velocidade a gente vai já conhecer, é a velocidade linear. E conforme esse objeto se desloca, gente, ele vai percorrendo o espaço, a gente vai já ver um espaço linear e um espaço angular, certo? Só que esse objeto não é igual ao MRU, em que um objeto passa por um ponto apenas uma única vez, né? Aqui ele vai passar pelo mesmo ponto diversas vezes. Então, o número de vezes que esse objeto passar por esse ponto em um intervalo de tempo é a chamada frequência. O tempo que ele demora para dar uma volta é o chamado período. Vamos colocar isso aqui em formato matemático, vamos dizer assim, na linguagem matemática. Frequência é número de repetições em um intervalo de tempo. Beleza? Então, número de repetições em um intervalo de tempo. Caso esse corpo, né, esse objeto, dê apenas uma volta, ou se você estiver analisando apenas uma volta, você vai colocar aqui o número 1, dividido. Intervalo de tempo é um tempo qualquer. Quando o objeto dá uma volta, a gente chama isso de período. Lembrando, período representado pela letra T, beleza? E, obviamente, frequência pela letra F. Então, o que a gente conclui, gente? Que frequência é o inverso do período período é o inverso da frequência. Espaço linear e espaço angular. Vamos começar com o espaço linear. Gente, espaço linear, imagina esse objeto. Ele tem uma certa velocidade, ele está se movendo, certo? Em algum momento ele passa por aqui. A sua velocidade
permanece, né? Qual é o espaço? O que é o espaço linear? Gente, o espaço linear é essa distância. Em verde. Espaço linear é o que a gente chamava lá de ΔS. É o vulgo ΔS. Professor, então o espaço angular é o quê? Espaço angular, gente, olha como o nome já diz, ângulo. É o ângulo em que esse objeto se desloca. É o chamado, aqui a gente vai chamar de delta φ. Beleza? Essa letrinha aí, uma letrinha grega conhecida como φ. Como é que eu acho cada um deles? Olha, vamos pensar em uma volta completa? Em uma volta completa, ΔS, gente, ΔS vai ser 2π vezes o raio. Você lembra disso? Você lembra disso? Daí é o 2πr, né? 2πr, 2π vezes o raio. E o ΔΦ é 2π. Lembrando, atenção, isso aqui não é necessariamente uma fórmula, tá? Isso daqui é o espaço, vamos dizer assim, percorrido por um objeto quando ele dá uma volta completa. Eu vou colocar essa anotação aqui. Então, para uma volta completa, o ΔS é dado por 2π vezes o raio metro, certo? E o ΔΦ, 2π radiano. Como assim radiano, pessoal? Radiano é uma unidade de medida de ângulo, beleza? O que eu preciso saber? Que se ele deu uma volta completa, ele deu 360 graus, né? Então, olha, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui, uma volta, certo? Que equivale aí a 360 graus, né? Então, a gente já tira até de conclusão o seguinte. Que 2π radiano equivale a 360 graus. Uma volta completa. Tranquilidade aí? Então, o espaço linear é aquele espaço em metro que a gente já conhecia, tá? Que a gente tem visto aí desde o início das nossas aulas. E espaço angular é o espaço, é o ângulo, né, que o corpo se deslocou. Se ele deu uma volta completa, ele se deslocou 360 graus. Porém, 360 graus, o ângulo que a gente utiliza não vai ser em grau, vai estar em radiano, geralmente utilizando aí π radiano. Voltando aqui para a tela. Velocidade linear e velocidade angular. Gente, atenção. Se espaço linear é em metro e espaço angular é em radiano, velocidade linear é em metro por segundo e espaço angular é em radiano por segundo. Então, lembra daquele objeto que está aqui, né? Esse objeto vai se deslocar com uma certa velocidade. Essa velocidade linear é aquela velocidade que a gente já conhece. Aqui ela também pode ser conhecida como velocidade tangencial. Velocidade tangencial por quê? Porque ela está sempre apontando para a tangente da curva. Então, velocidade é o v. E a velocidade angular vai ser quantos graus ou quantos radianos, né? Quantos radianos esse corpo se desloca com o passar do tempo. Ou seja, vai depender do ΔΦ. Tá? Então, sem mais delongas, velocidade linear, o seu módulo vai ser dado pelo espaço sobre tempo. Lembra que espaço linear é 2πr? Também aqui a gente pode relacionar frequência, beleza? Então, eu também posso representar isso como 2πrf. Inclusive, eu gosto muito dessa aqui. Velocidade angular, por sua vez, que é representada pelo W, vai ser 2π, que é o espaço sobre tempo, ou 2π vezes a frequência. Como a gente viu lá no primeiro slide, frequência é inversa do período, período é inversa da frequência. Então, toda vez que algo estiver dividindo pelo t, ele pode ser multiplicado pelo f. Aceleração centrípeta, vamos lá. Gente, a aceleração, professor, por quê? Por quê que o objeto vai ter a aceleração se o movimento ele é circular e uniforme? Gente, aqui você tem que pensar da seguinte maneira. Quando o objeto está localizado nessa posição, ele tem velocidade. Ele tem velocidade. Aqui, na verdade, você tem que mudar a pergunta, né?
Tem que mudar a pergunta. Tem que perguntar assim, por que esse objeto tendo velocidade, ele não vai em linha reta? Ele não vai em linha reta porque tem uma força puxando ele para o centro. Essa força a gente vai ver depois, que ela é chamada de força centrípeta. Logo, se tem força centrípeta, também tem aceleração centrípeta. Então, a aceleração, olha, centrípeta está aqui. Aceleração centrípeta, ACP. Beleza? ACP. Aceleração centrípeta. E ela vai ser dada, a aceleração centrípeta, por velocidade final ao quadrado sobre o raio, ou a aceleração centrípeta também pode ser dada por velocidade angular vezes o raio. Uma relação interessante entre velocidade angular e velocidade linear, que a gente esqueceu de colocar aqui em cima, é que velocidade linear pode ser dada pela velocidade angular vezes o raio, beleza? Opa. Vezes... Vou colocar aqui um xzinho, que isso daqui é muito claro. Vezes o raio. Tá? Velocidade angular vezes o raio. Deixa eu mudar de cor melhor, né? Agora. Tá? Vezes o raio. Logo, velocidade linear depende do raio e velocidade angular não depende do raio. Aceleração tangencial e aceleração resultante. Na tela. Aceleração, primeiro a gente tem que de novo colocar o objeto aqui. Quando se fala de aceleração tangencial, a gente está falando de uma espécie não mais de MCU, não mais de movimento circular uniforme, mas sim movimento circular uniformemente variado. A gente não estuda isso aqui no ensino médio, mas é importante a gente saber, porque eu já vi cair questões relacionando aí a aceleração tangencial. Então, o que seria aceleração tangencial? Até então, aqui, por exemplo, a gente estava estudando o corpo com essa velocidade sendo constante. Ele só está girando. Com aceleração tangencial, não. Com aceleração tangencial, na primeira volta, ele tem uma velocidade. Na segunda volta, a velocidade é maior. Na terceira volta, a velocidade é maior. Então, perceba que existe uma aceleração no sentido tangencial. Tá? Professor, como é que calcula? Gente, aí a gente vai ter que usar as expressões muito parecidas com as expressões do MR e o V. Tá? Do MR e o V. Você vai precisar aí, por exemplo, da função... Melhor, calcular a aceleração média, né? Calcular a aceleração média. Então, aqui é mais para a gente vai aplicar mais aceleração tangencial e resultante se tratando de uma questão vetorial, beleza? Por quê? Porque a aceleração centrípeta está nessa posição. Opa, centrípeta não, tangencial. A aceleração centrípeta, agora sim, vai estar nessa direção. A aceleração centrípeta. E a aceleração resultante? Vai estar aqui no meio delas. Lembra lá de vetores? Assistimos já a aula de vetores. A aceleração resultante, certo? Como é que eu acho a resultante? A aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado, certo? O teorema de Pitágoras, lembra disso? Por quê? Porque são dois vetores ortogonais, ou seja, formando 90 graus, e eu quero achar a resultante. Tranquilidade? Gente, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. A gente vai fazer uma segunda parte para não ficar muito longo. E essa segunda parte a gente vai falar aqui comigo de novo, a gente vai falar de acoplamento, beleza? Que é um assunto também extremamente importante.